A história de Abraão atravessa territórios que moldaram a civilização antiga, desde as planícies férteis da Mesopotâmia, onde hoje se localizam partes do Iraque, até as montanhas da Turquia, os desertos da Síria e o sul da atual Jordânia, alcançando finalmente a terra de Canaã, que corresponde a regiões de Israel e Palestina. No coração da antiga Mesopotâmia, há quase 4.000 anos, florescia uma das cidades mais avançadas do mundo antigo, Ur dos Caldeus. Localizada ao sul do atual Iraque, próxima ao rio Eufrates, Ur era um centro urbano sofisticado, lar de zigurates, escolas, bibliotecas e um culto poderoso ao deus Lua Nana. Foi neste cenário que nasceu Abrão, o homem que viria a ser conhecido como o pai da fé. Vivendo em meio a uma cultura politeísta e altamente desenvolvida, Abrão cresceu rodeado de ciência, religião e tradição. Por volta do ano de 2050 a.C., seu pai, Tera, decidiu partir de Ur com sua família rumo a Canaã, levando consigo Abrão, Sarai e Ló. No entanto, a jornada foi interrompida na cidade de Harã, ao norte, onde Tera morreu. Curiosamente, ali também era adorado o mesmo deus Lua de Ur, uma possível explicação para Tera ter escolhido aquele local como lar. Ali, em Harã, na região do atual sul da Turquia, o Deus invisível falou com Abrão pela primeira vez. Segundo Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus disse: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aos 75 anos, Abrão atendeu ao chamado. Deixou tudo para trás, guiado apenas pela fé em uma promessa ainda sem forma. Seguindo antigas rotas comerciais, atravessou o deserto sírio, passou pelas montanhas do atual Líbano e chegou à terra de Canaã. Seu primeiro destino foi Siquém, onde Deus reafirmou a promessa. À tua descendência darei esta terra. Ali, Abrão ergueu um altar, selando sua aliança com o Deus que o chamara. A jornada seguiu para Betel e Ai, onde mais uma vez ergueu um altar e invocou o nome do Senhor. Após um início promissor em Canaã, Abrão enfrentou seu primeiro grande teste. A terra prometida foi assolada por uma severa fome, como relatado em Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Estudos arqueológicos e dados climáticos indicam que secas prolongadas foram comuns na região do Crescente Fértil entre os séculos 20 e 22 a.C. Frente à escassez, Abrão tomou uma decisão estratégica: descer ao Egito, terra irrigada pelas cheias do rio Nilo, onde ainda havia alimento. Mas a fome não foi seu único desafio. Ao aproximar-se do Egito, Abrão temeu pela segurança de Sarai, sua esposa, que mesmo com cerca de 65 anos, era de extraordinária beleza. Temendo ser morto, pediu que Sarai dissesse ser sua irmã. Como conta Gênesis, capítulo 12, versículos 11 a 13, essa meia-verdade visava protegê-lo, mas colocava em risco o plano divino. Sarai foi levada ao palácio do faraó, e Abrão foi agraciado com bens e servos. Porém, como descreve Gênesis, capítulo 12, versículo 17, o Senhor interveio. Pragas atingiram a casa do faraó, por meios não detalhados, talvez revelações divinas ou consultas aos sacerdotes egípcios, o rei descobriu a verdade. Repreendeu Abrão e ordenou que deixasse o Egito, levando tudo o que havia recebido. Abrão retornou ao sul de Canaã. Conforme Gênesis, capítulo 13, versículo 1, ele subiu do Egito com Sarai, Ló e todos os seus bens. Mas esse retorno não era triunfante. Era silencioso, reflexivo, marcado por aprendizados. Agora, rico em gado, prata e ouro, como narra Gênesis capítulo 13, versículo 2, Abrão não se deixou tomar pelo orgulho. Ao chegar novamente entre Betel e Ai, onde outrora erguera um altar, ele orou. Era um recomeço espiritual. Um homem diante de Deus, voltando ao centro da promessa. No entanto, a abundância trouxe tensão.
Os rebanhos de Abrão e Ló eram tantos que os pastores começaram a brigar. Como a terra não comportava os dois, Abrão tomou a iniciativa de paz. Em Gênesis, capítulo 13, versículo 9, propôs a separação amigável. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Foi um gesto de humildade e confiança em Deus. Ló então escolheu com os olhos. Viu as férteis campinas do Jordão, semelhantes ao Éden e à terra do Egito, conforme Gênesis, capítulo 13, versículo 10. Porém, ali estavam Sodoma e Gomorra, cidades de perversidade. Abrão, por outro lado, ficou com as colinas secas, mas sua escolha foi feita pela fé, e foi após esse gesto de confiança silenciosa que Deus renovou sua promessa. Gênesis, capítulo 13, versículos 14 a 17, registra: Toda esta terra que vês darei a ti e à tua descendência para sempre. E acrescentou que sua descendência seria como o pó da terra. Ele seguiu para Hebrom, nos carvalhais de Manre, região elevada e fértil da atual Cisjordânia, e ali ergueu mais um altar. As colinas de Canaã estavam em silêncio quando chegou a notícia. Ló fora levado cativo por uma coalizão de reis do Oriente. Quedorlaomer, rei de Elão, ao lado de Tidal, Anrafel e Arioque, marchou com fúria sobre os vales do Jordão. Era mais que um conflito local. Foi uma guerra internacional em escala antiga, descrita em Gênesis, capítulo 14. Esses reis vinham de terras distantes, como Elão, atual sudoeste do Irã, e Sinar, a antiga Suméria. A campanha foi calculada e implacável, ocorrida por volta de 1980 a.C. Ao saber do ocorrido, Abrão não hesitou. Homem de paz, revelou-se guerreiro. Reuniu 318 servos nascidos em sua casa e partiu em perseguição até Dan. Dividiu seus homens à noite e atacou com astúcia, vencendo reis poderosos e libertando os cativos. Um feito assombroso para um patriarca nômade. Ao retornar, foi recebido por dois personagens: o rei de Sodoma e Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Em resposta, o patriarca lhe deu o dízimo, o primeiro mencionado na Bíblia, um ato de honra e devoção. Séculos depois, o autor de Hebreus veria em Melquisedeque uma figura de Cristo, eterno sacerdote de justiça e paz. Abrão recusou os bens oferecidos pelo rei de Sodoma, dizendo: Nada tomarei, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Sua confiança estava em Deus, não em alianças humanas. O vento soprava suave sobre as colinas de Canaã quando Abrão, já idoso e com o coração cheio de perguntas, ergueu os olhos para o céu. A promessa permanecia, mas o filho ainda não havia vindo. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e o seu grandíssimo galardão. Senhor, o que vai me dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro que tenho é Eliezer de Damasco. O Senhor não me deu filhos, e um dos servos da minha casa é que será o meu herdeiro. Não, Abrão. Seu herdeiro não será esse, mas o seu filho. Vem, sai de sua tenda, que quero te mostrar uma coisa. Olha para o céu e veja se é possível contar as estrelas. Assim será a sua descendência. Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar essa terra como herança. Oh, meu Senhor,
Meu Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombo. Naquele dia, por volta de 1970 a.C., Deus prometeu a Abrão a terra desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Foi mais que um pacto. Sarai continuava estéril. Foi então que Sarai tomou uma decisão. Segundo Gênesis, capítulo 16, versículo 1, ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Conforme o costume da época, a serva poderia gerar filhos em nome da senhora estéril. Sarai disse: "O Senhor me impediu de ter filhos. Toma, pois, minha serva." Abrão a ouviu, e Agar concebeu. Mas o que parecia solução virou conflito. Agar, grávida, desprezou Sarai. Esta, ferida, afligiu Agar, que fugiu para o deserto. No caminho para Sur, o anjo do Senhor apareceu a Agar junto a uma fonte de água. Foi a primeira aparição do anjo do Senhor nas Escrituras, e não foi a um rei, mas a uma escrava rejeitada. O anjo lhe ordenou que voltasse e prometeu: seu filho se chamaria Ismael. Deus ouve, pois o Senhor ouviu sua aflição. Conforme Gênesis, versículos 11 e 12, Ismael seria homem forte, vivendo em conflito diante de seus irmãos. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu, por volta do ano de 1960 a.C. Foi um nascimento de júbilo e tensão. Ismael não era o filho da promessa, mas Deus o abençoou. Ele teria 12 príncipes e se tornaria uma grande nação. O céu de Canaã se tingia de dourado, anunciando mais um dia sobre a terra prometida. Abrão, com 99 anos, continuava firme na esperança da promessa divina. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus apareceu e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso e desejo fazer uma aliança com você. Aqui estou, Senhor. Olhe as terras à sua frente, meu filho. Elas serão suas para sempre, e suas descendências terão possessão perpétua delas. E desde momento em diante, Abrão já não será mais o seu nome. De Abraão você será chamado. Abraão? E sua esposa Sarai será chamada de Sara. E eu a abençoarei, e ela lhe dará um filho. E você o chamará de Isaque. E ele herdará todas as promessas que fiz hoje a você. Minha esposa, um filho. Oh, meu Senhor. E quanto a Ismael? Quanto a Ismael, eu o glorificarei e cuidarei dele. Mas a minha promessa e a minha bênção ficarão com Isaque. Isaque. Oh, Isaque. Então será Isaque. Deus reafirmou a aliança com Abrão, prometendo-lhe que seria pai de uma multidão de povos. Para isso, Abrão receberia um novo nome. Seu nome, que até então significava Pai Exaltado, foi alterado para Abraão, que significa Pai de muitas nações. Deus também falou com Sarai, esposa de Abraão. Seu nome, que significava Minha Princesa, foi mudado para Sara, que significa Princesa de Muitos. E a promessa de Deus a Sara foi clara. Mesmo aos 90 anos, ela daria à luz um filho, chamado Isaque, que significa riso. Abraão e Sara riram da ideia, mas confiaram na promessa divina. Para selar essa aliança, Deus instituiu a circuncisão como um sinal físico da aliança entre Deus e o povo de Abraão. O Senhor revelou a Abraão, olhando para o sul, em direção às cidades de Sodoma e Gomorra, que o clamor contra essas cidades era grande
e seu pecado gravíssimo. A justiça divina estava a caminho. Abraão, conhecendo o caráter misericordioso de Deus, ousou interceder. Com reverência perguntou: destruirás também o justo com o ímpio? Gênesis 18, 23. Assim começou uma das orações mais audaciosas da Bíblia. Um homem argumentando com Deus em favor de vidas humanas. Abraão intercedeu até que Deus prometesse poupar a cidade se ali houvesse apenas 10 justos. Ainda que o nome de Ló não tenha sido mencionado nessa conversa, é evidente que Abraão pensava em seu sobrinho, que morava em Sodoma com sua família. Deus ouviu. E mesmo que nem 10 justos fossem encontrados, a compaixão do Senhor se manifestou. No capítulo 19, os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Foram recebidos por Ló, que insistiu para que pernoitassem em sua casa. Durante a noite, os homens da cidade cercaram a residência, revelando a completa degradação moral daquele povo. Foi então que os anjos intervieram, protegendo Ló e cegando os agressores. Eles ordenaram que Ló saísse com sua família imediatamente, pois o juízo divino não tardaria. Vocês devem ir embora. A cidade está sendo punida. Não olhem para a cidade do pecado. Não olhem para trás. Ló. Não olhem para trás! Não! A esposa de Ló foi transformada numa pilha de sal por desobedecer a Deus. Ló e suas filhas fugiram para as montanhas para nunca mais verem Abraão. O silêncio das promessas foi rompido numa manhã que mudou o destino da humanidade. Depois de décadas de espera e dúvidas, Sara concebeu. O milagre aconteceu no deserto de Canaã, onde nasceu o menino prometido, Isaque, não em um palácio, mas no acampamento de um homem de 100 anos. Está escrito em Gênesis capítulo 21. E visitou o Senhor a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado. Abraão tinha 100 anos e Sara cerca de 90. A concepção de Isaque, nome que significa ele ri, desafiava as leis naturais da biologia. A menopausa e a idade avançada de Abraão tornariam impossível essa gravidez, mas Deus abriu um novo caminho para cumprir sua palavra. O nascimento de Isaque foi o cumprimento de uma promessa feita em Gênesis, capítulo 12, quando Deus disse a Abraão que faria dele uma grande nação. Agora, essa promessa tomava forma e vida. Sara, antes estéril, ria de alegria, como disse em Gênesis, capítulo 21. Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso se rirá comigo. A alegria foi celebrada com um grande banquete, mas logo surgiram tensões. Ismael, filho de Agar, a serva egípcia, começou a zombar de Isaque. Isso levou Sara a exigir que Agar e Ismael fossem enviados embora. Deus disse a Abraão que não temesse, pois a promessa viria por meio de Isaque, e essa separação é descrita em Gênesis, capítulo 21. O nascimento de Isaque é o ponto de virada no plano divino. Ele é o elo entre Abraão e as gerações que seguiriam, levando a Jacó, Davi e, finalmente, a Jesus Cristo. O céu sobre as colinas de Moriá estava límpido, mas o coração de Abraão pesava como o deserto em noite sem estrelas. Era o clímax de uma vida moldada pela fé e pela obediência. Depois de décadas de espera, Deus ordenou que ele oferecesse seu filho, Isaque, em holocausto. Assim está escrito em Gênesis capítulo 22. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto.
A caminhada até Moriá durou 3 dias. Cada passo ecoava entre as rochas e o silêncio. Abraão levou lenha, fogo e faca. Pai, Eis-me aqui, meu filho. já tem a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá o sacrifício que ele deseja, meu filho. É aqui. Cadê o animal que vamos sacrificar? Eu te amo. Muito, meu filho. Muito. Mas amo mais a Deus. Eu preciso provar isso para mim mesmo. Preciso. Sou o cordeiro, pai. Pai, o Senhor acha que eu vou ser um sacrifício perfeito? Será que Deus vai me aceitar? Abraão! Abraão, Eis-me aqui, Senhor. não estenda a mão sobre o menino e não lhe faça nada, porque agora eu sei que você teme a mim, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Meu filho, o carneiro do sacrifício. A fé de Abraão, testada ao extremo, se consolidou como alicerce para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Após esse evento, Sara faleceu aos 127 anos e foi sepultada na caverna de Macpela. Essa caverna se tornou o primeiro pedaço de terra oficialmente possuído pelos hebreus em Canaã. Abraão viveu até a idade de 175 anos. Em seus últimos dias, viu Isaque crescer e casar-se com Rebeca, mantendo viva a linhagem da promessa. Abraão morreu em boa velhice e foi sepultado ao lado de Sara, na caverna de Macpela. O legado de Abraão não está apenas na genealogia, mas na fé que inspira e na história que pulsa viva em cada passo daqueles que escolhem crer. Sua vida encerrou-se como começou, em movimento, entre tendas e montanhas, entre lágrimas e esperança, entre o céu que fala e a terra que obedece. E sua voz ainda ecoa: o Senhor proverá. Agora que você acompanhou a incrível trajetória de Abraão pelos mapas, desde Ur dos Caldeus até a Terra Prometida, que tal mergulhar ainda mais fundo nessa história? Separamos 9 curiosidades fascinantes sobre a vida de Abraão que talvez você nunca tenha ouvido falar. São detalhes que ajudam a entender melhor quem ele foi, como viveu e por que sua jornada continua tão impactante até hoje. Curiosidade 1. Família entrelaçada. Laços de sangue e tradição. No clã de Abraão, a família de Abraão é um exemplo notável de como, nas antigas culturas do Oriente Médio, os laços familiares desempenhavam um papel essencial na preservação da linhagem, herança e identidade do grupo. Abraão, originalmente chamado Abrão, era filho de Terá, um homem natural de Ur dos Caldeus. Terá teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a mãe deles, mas a estrutura familiar revela muito sobre os costumes da época. Harã, irmão de Abraão, teve 3 filhos, Ló, Milca e Iscá. Harã morreu, ainda em Ur, a cidade natal da família. E essa perda precoce provavelmente influenciou o relacionamento entre Abraão e Ló. Depois da morte de Harã, Ló passou a acompanhar Abraão em suas viagens, inclusive quando ele deixou Harã em direção a Canaã, quase como se fosse um filho adotivo. O outro irmão, Naor, casou-se com Milca, sua sobrinha, filha de Harã. Esse casamento entre tio e sobrinha pode parecer estranho à nossa cultura moderna, mas era comum em sociedades patriarcais antigas.
Nesses contextos, casamentos dentro da própria família eram vistos como uma forma de preservar a pureza da linhagem, manter propriedades dentro do clã e fortalecer alianças internas. Além disso, em um tempo sem registros civis formais, a confiança e o conhecimento entre as famílias eram fatores determinantes na escolha de um cônjuge. Essa estrutura familiar mostra como os personagens bíblicos viviam em uma rede de relações complexas onde religião, cultura e tradição se entrelaçavam. A escolha dos cônjuges e os cuidados entre os membros da família reforçavam o senso de comunidade, sobrevivência e identidade espiritual, aspectos centrais na história do povo hebreu. Curiosidade. 2. Parentesco com Sara, sua esposa. Uma união dentro da linhagem. Uma das informações mais surpreendentes e comentadas na história de Abraão é o fato de que Sara, sua esposa, era também sua meia-irmã. Essa revelação aparece de forma explícita em Gênesis 20:12, quando o próprio Abraão, ao justificar sua relação com ela, diz ao rei Abimeleque: "E na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher." De acordo com esse versículo, ambos tinham o mesmo pai, Terá, mas mães diferentes. Essa união, embora hoje seja vista como um tabu em muitas culturas, era social e legalmente aceitável em várias sociedades antigas, especialmente nas culturas patriarcais do Antigo Oriente Médio. O objetivo era manter a herança dentro da família, reforçar alianças entre membros do mesmo clã e, em muitos casos, proteger a linhagem de influências externas ou alianças políticas indesejadas. Além disso, Sara era mais do que apenas esposa. Ela foi companheira de fé e parte ativa da jornada espiritual de Abraão. Apesar dos desafios, como a infertilidade prolongada e as viagens por terras estrangeiras, ela permaneceu ao seu lado. A Bíblia destaca sua beleza e também sua importância espiritual. No Novo Testamento, Sara é mencionada em Hebreus 11 como exemplo de fé, tendo acreditado que daria à luz mesmo em idade avançada. Essa união entre Abraão e Sara também ressalta uma realidade do mundo antigo. As famílias eram a base de tudo, da economia à espiritualidade. Casamentos dentro da própria linhagem não apenas protegiam bens e tradições, mas também solidificavam os pilares sociais e religiosos da época. Assim, o relacionamento entre Abraão e Sara não deve ser analisado apenas pelos padrões modernos, mas compreendido dentro de seu contexto cultural e espiritual, onde sua união teve um papel vital na realização das promessas divinas. Curiosidade 3. Jornada que moldou uma nação. O caminho da fé e identidade. A trajetória de Abraão não foi apenas uma sequência de deslocamentos geográficos. Foi uma jornada espiritual profunda, marcada por obediência, confiança e renúncia. Seu estilo de vida nômade, movendo-se por territórios desconhecidos e vivendo em tendas, acabou se tornando um dos símbolos centrais da identidade do povo de Israel. Abraão foi chamado por Deus a sair de sua terra natal, Ur dos Caldeus, para uma terra que lhe seria mostrada. Sem saber o destino final, ele partiu confiando apenas na promessa divina. Hebreus 11:8. Esse estilo de vida nômade, sem propriedades fixas ou raízes territoriais imediatas, moldou a mentalidade e a espiritualidade dos descendentes de Abraão. Israel se tornou um povo peregrino por essência, com a consciência de que sua herança e segurança não estavam em terras ou impérios humanos, mas na aliança com Deus. A experiência de depender inteiramente da provisão e direção divina foi uma escola de fé que se repetiria na história do povo hebreu, desde o êxodo do Egito até o tempo dos profetas. Abraão vivia como estrangeiro em Canaã, mesmo após receber a promessa de que aquela terra seria sua e de seus descendentes. Essa tensão entre promessa e realidade imediata ensinou o povo a viver pela esperança, aguardando o cumprimento da palavra de Deus no tempo certo. Ele nunca viu o cumprimento total da promessa em vida, mas permaneceu firme, lançando as bases espirituais e morais para as futuras gerações. O modo como ele respondia aos desafios, construindo altares,
ouvindo a voz de Deus, intercedendo por outros, também influenciou diretamente a forma como Israel lidava com sua espiritualidade, como algo vivo, dinâmico e relacional. Por isso, Abraão é chamado de pai da fé, não apenas pela sua crença, mas por ter iniciado uma forma de viver que moldou uma nação inteira. Sua jornada se tornou um modelo de como andar com Deus, com fé, mesmo quando tudo é incerto. Curiosidade 4. Beersheba. O lar simbólico de Abraão no sul de Canaã, Beersheba, localizada no extremo sul de Canaã, tornou-se um dos lugares mais importantes na trajetória de Abraão. Embora ele tenha vivido como nômade em boa parte de sua vida, Beersheba representou um raro momento de estabilidade. Foi lá que ele cavou poços, um ato de grande significado na cultura do Oriente Médio Antigo, onde a água simbolizava vida, posse e permanência. Poços eram disputados com intensidade, pois garantiam a sobrevivência de famílias, rebanhos e comunidades. Em Gênesis 21, após um acordo de paz com Abimeleque, rei de Gerar, Abraão estabeleceu residência em Beersheba. Como sinal da aliança firmada, o local recebeu o nome de Beersheva, que pode ser traduzido como Poço do Juramento ou Poço das Sete, referindo-se às 7 cordeiras oferecidas como testemunho. O nome resume bem o que Beersheba representava para Abraão: aliança, compromisso e paz com os povos vizinhos. Além disso, Abraão plantou uma tamargueira ali, uma árvore resistente, que cresce em regiões áridas. Plantar uma árvore no deserto simbolizava mais do que apenas sombra ou estética. Era um ato de fé, esperança e durabilidade. A tamargueira se tornou, assim, um símbolo de raízes espirituais, de uma fé que se aprofunda mesmo em terras secas. Logo após isso, o texto bíblico diz que Abraão invocou ali o nome do Senhor, o Deus Eterno. Gênesis 21:33. Unindo geografia e espiritualidade de forma poderosa. Beersheba também se tornaria um local significativo para as futuras gerações. Isaac viveria lá, Jacó passaria por ali, e mais tarde seria uma das cidades limite da terra prometida, de Dan a Beersheba. O que Abraão começou ali ecoaria por séculos. Assim, Beersheba não era apenas uma morada temporária, era um sinal de que, mesmo como peregrino, Abraão começava a fincar os marcos da promessa em Canaã, fazendo do deserto um lugar de aliança e bênção. Curiosidade 5. Reconhecido como príncipe entre os povos, apesar de ser um estrangeiro e peregrino em terras que ainda não possuía, Abraão conquistou o respeito e admiração dos povos locais por sua postura ética, fé e sabedoria. Um dos momentos mais marcantes dessa reputação aparece em Gênesis 23, quando Sara, sua esposa, falece, e Abraão busca um local adequado para sepultá-la. Ele se dirige aos hititas, que habitavam a região de Hebrom, solicitando um pedaço de terra para enterrar sua falecida. A resposta dos hititas é surpreendente e reveladora. Ouça-nos, meu senhor, tu és um príncipe de Deus no meio de nós. Sepulta a tua morta na melhor das nossas sepulturas. Gênesis 23:6. A expressão príncipe de Deus, em hebraico Nazi Elohim, transmite não apenas respeito político, mas também espiritual. Eles viam em Abraão algo além do comum, alguém que andava com Deus e era guiado por ele, mesmo que suas crenças fossem diferentes. Essa reverência pode ser entendida em vários níveis. Primeiro, Abraão demonstrava um profundo senso de justiça e compaixão, como na ocasião em que intercede por Sodoma. Segundo, era um homem de palavra, que buscava acordos pacíficos com vizinhos, como o pacto com Abimeleque. Além disso, sua conduta era marcada por humildade, hospitalidade e generosidade, qualidades que se destacavam num mundo onde força e dominação eram muitas vezes o padrão. Ao comprar a caverna de Macpela por um preço justo, mesmo quando os hititas lhe ofereceram a terra de graça, Abraão mostrou honestidade e respeito pelas normas locais, evitando conflitos e reforçando sua imagem de dignidade. Ele não exigiu nada, nem apelou à promessa divina como justificativa para a posse.
ele agiu com integridade. Assim, o reconhecimento de Abraão como príncipe de Deus evidencia que a sua fé não se limitava ao relacionamento com o divino, mas transbordava em sua relação com os outros, ganhando o respeito até mesmo de povos estrangeiros. Sua reputação era um reflexo do Deus a quem servia. Curiosidade 6. Altares como marcos de fé. A trajetória de Abraão é pontuada por momentos profundos de encontro com Deus, e em muitos desses momentos, ele respondia construindo altares. Esses altares não eram apenas estruturas físicas feitas de pedras empilhadas, eram marcos espirituais, símbolos visíveis de experiências invisíveis. Eles representavam compromisso, fé, consagração, gratidão e, sobretudo, a presença de Deus em sua caminhada. O primeiro altar mencionado na vida de Abraão aparece em Gênesis 12:7, quando ele chega a Siquém, em Canaã, e o Senhor lhe aparece dizendo: "A tua descendência darei esta terra." Como resposta, Abraão ergueu um altar ao Senhor. Esse gesto era uma declaração de fé diante de uma promessa ainda não cumprida. Ali, Abraão estava em terra estrangeira, sem casa, sem herança física, mas com a confiança de que Deus cumpriria o que prometera. Logo depois, em Betel, ele constrói outro altar, Gênesis 12:8, e invoca o nome do Senhor. Esse padrão se repete por toda a sua jornada. Em momentos de bênção, desafio ou direção divina, Abraão parava e erguia um altar. Um dos mais significativos foi no Monte Moriá, onde Deus lhe pediu para sacrificar Isaque. Ali, Abraão demonstrou obediência extrema, e Deus providenciou um carneiro como substituto, reafirmando a aliança. Esse altar ficou marcado como símbolo da provisão divina. O Senhor proverá. Gênesis 22:14. Mais do que simples atos religiosos, esses altares mostravam a relação contínua de Abraão com Deus. Eram também sinais públicos de que aquela terra, mesmo temporariamente ocupada por outros, era um lugar de adoração ao Deus verdadeiro. Em culturas onde altares eram dedicados a divindades pagãs, os de Abraão se destacavam como testemunho de fé monoteísta em meio a uma sociedade politeísta. Cada altar era, portanto, um lembrete. Deus estava presente, guiando, falando e cumprindo promessas. E Abraão, em humildade, marcava sua jornada com pedras que falavam de fé viva. Curiosidade 7. Estrangeiro na terra prometida. Uma das situações mais intrigantes da vida de Abraão é o fato de que, mesmo tendo recebido de Deus a promessa de possuir toda a terra de Canaã, ele viveu ali como estrangeiro durante toda a sua vida. Isso nos mostra um contraste surpreendente entre promessa e realidade. Abraão foi chamado por Deus, saiu de sua terra natal, confiou plenamente na direção divina, mas não viu o cumprimento total da promessa enquanto esteve vivo. A única porção de terra que Abraão realmente comprou foi um pequeno campo com a caverna de Macpela, onde enterrou sua esposa Sara. Esse local, adquirido dos hititas por um preço completo, se tornou o primeiro pedaço da terra prometida a ser oficialmente posse de sua descendência. Essa compra, registrada em Gênesis 23, foi feita com cuidado e formalidade, o que destaca a importância simbólica e espiritual daquela aquisição. Abraão viveu como nômade, morando em tendas, convivendo com povos locais e lidando com conflitos de espaço e água, marcas típicas da vida de um estrangeiro. Isso reforça sua fé e sua obediência. Ele confiava mais na promessa do que nas circunstâncias visíveis. Hebreus 11:9 destaca isso ao dizer que ele habitou na terra prometida, como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Essa realidade vivida por Abraão nos ensina sobre paciência, fé e a visão eterna. Embora ele não tenha tomado posse plena da terra em vida, sua fé foi contada como justiça, e sua esperança ia além da geografia. Ele buscava uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. A história nos lembra que nem todas as promessas de Deus se cumprem imediatamente, mas todas se cumprem no tempo certo. Curiosidade 8.
viagens guiadas pela fé. Abraão é conhecido como o pai da fé. E uma das demonstrações mais impressionantes dessa fé foi sua disposição em obedecer à voz de Deus e partir de Harã sem saber para onde estava indo. Conforme registrado em Hebreus 11:8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Essa atitude revela uma fé prática, ousada e profundamente confiante. Não se tratava apenas de crer em algo com a mente, mas de dar passos concretos baseados em uma promessa. Imagine deixar para trás sua terra natal, sua parentela, suas referências de segurança e conforto, apenas com a convicção de que Deus estava guiando seus passos. Era uma jornada sem mapa, sem roteiro humano, mas com uma direção divina. As viagens de Abraão não foram simples deslocamentos geográficos, foram marcos espirituais. Cada passo em direção ao desconhecido era um passo de confiança. Ele não caminhava com base na lógica ou nas evidências visíveis, mas sim com base em uma voz que falava ao seu coração. Ele andava por fé, não por vista. 2 Coríntios 5:7. A jornada começou em Ur dos Caldeus, passou por Harã e seguiu rumo a Canaã. Ao longo do caminho, Abraão enfrentou fome, conflitos, mudanças de rota e até erros. No entanto, sua confiança em Deus permaneceu como a bússola principal de sua vida. Sua trajetória nos mostra que fé não é ausência de incertezas ou desafios, mas é seguir mesmo quando o caminho parece nebuloso, confiando que Deus está à frente. A história de Abraão inspira todos os que hoje se sentem chamados a dar passos no escuro, a sair da zona de conforto, a seguir a direção de Deus mesmo quando o destino ainda não está claro. Suas viagens foram literalmente guiadas pela fé, e esse é um convite para que também nós aprendamos a caminhar pela fé, confiando em Deus mais do que nas circunstâncias. Curiosidade 9. Rotas seguras e estratégicas. Jornada de Abraão não foi feita ao acaso. Ao deixar Ur dos Caldeus rumo à Terra Prometida, ele seguiu uma rota conhecida e estratégica, o caminho do crescente fértil. Essa região, que se estende do sul da Mesopotâmia, passando por Harã, no atual norte da Síria, até Canaã e o Egito, era como uma grande meia-lua de terras férteis, em meio a vastos desertos áridos. O crescente fértil era mais do que um trajeto conveniente, ele era essencial para a sobrevivência. As rotas que Abraão percorreu seguiam os cursos dos rios Tigre e Eufrates no leste, e mais adiante, as áreas irrigadas por fontes e rios menores no norte da Síria e ao longo do Rio Jordão. Viajar por essas rotas significava acesso à água, alimentos, pasto para os rebanhos e abrigo, elementos indispensáveis para uma caravana nômade, como a de Abraão, que incluía sua família, servos, gado e bens. Além disso, essas rotas conectavam as principais civilizações da época, a Mesopotâmia, o Egito e Canaã. Por elas passavam mercadores, caravanas e influências culturais, tornando o caminho de Abraão também um percurso de interação com diversos povos. Isso explica por que ele pôde comprar terras, negociar, formar alianças e até participar de batalhas com reis locais. Abraão não cruzou o deserto direto entre Ur e Canaã, uma travessia extremamente perigosa. Em vez disso, escolheu o caminho, mais longo porém viável, seguro e cheio de oportunidades. Isso mostra não apenas fé, mas também sabedoria e estratégia. Ele soube alinhar sua obediência a Deus com as condições práticas da viagem, algo que reforça a imagem de um líder prudente e sensato. Essa curiosidade nos revela que, mesmo sendo guiado por Deus, Abraão também usou os caminhos disponíveis com inteligência. Fé e razão caminharam juntas. Assim, sua jornada se torna um exemplo de como é possível seguir a direção divina de forma segura, estratégica e consciente. A história do nascimento e infância de Jesus Cristo se desenrola na região historicamente conhecida como Terra Santa, um território estratégico no Oriente Médio
que hoje compreende Israel, Palestina e partes da Jordânia. Na época de Jesus, essa área estava sob domínio do Império Romano, dividida em províncias como a Judéia ao sul, Galiléia ao norte e Samaria no centro. A região era um caldeirão cultural e religioso, com Jerusalém como coração espiritual do judaísmo e rotas comerciais que ligavam continentes. Tudo começa em Nazaré, uma pequena cidade na Galiléia, onde Maria recebe a visita surpreendente do anjo Gabriel. O anúncio de que ela daria à luz o Messias acontece nesta cidade obscura, longe dos centros de poder, mostrando desde o início o paradoxo divino. O Rei dos Reis seria criado na humilde Nazaré, mas o nascimento não ocorreria ali. Uma ordem do imperador Augusto para o censo romano obrigou José, descendente de Davi, a viajar com sua esposa grávida até Belém, a cidade ancestral de sua linhagem. Essa jornada de aproximadamente 150 quilômetros, que levava cerca de 5 dias pelas estradas poeirentas da Judéia, não foi mera coincidência. Belém era o local profetizado por Miqueias séculos antes como o berço do Messias, e Deus usou um decreto político pagão para cumprir sua palavra. Em Belém, o filho prometido nasceu em condições humildes, numa manjedoura, cercado não por nobres, mas por pastores, os primeiros a receberem o anúncio celestial. A adoração dos magos do Oriente, que seguiram uma estrela misteriosa até encontrar o menino, confirmou sua identidade real, mas também desencadeou uma sequência dramática de eventos. Herodes, o rei tirano da Judéia, ao saber do nascimento de um rei dos judeus, sentiu-se ameaçado e ordenou o massacre das crianças de Belém. Mas José, alertado em sonho por um anjo, fugiu com Maria e Jesus para o Egito, repetindo assim o antigo êxodo de Israel, mas agora na direção inversa. Essa jornada perigosa de cerca de 400 quilômetros através do deserto do Sinai levou a família a um refúgio seguro longe do alcance de Herodes, cumprindo mais uma profecia. Do Egito chamei o meu filho. Após a morte de Herodes, um novo aviso angelical permitiu o retorno, mas não para Belém. Descobrindo que Arquelau, filho igualmente cruel de Herodes, governava a Judéia, José levou a família para Nazaré, na Galiléia, onde Jesus cresceria longe das intrigas políticas de Jerusalém. Essa decisão estratégica cumpriu mais um aspecto profético, que ele seria chamado Nazareno, associando-o tanto à humildade quanto ao desprezo que os judeus tinham pelos galileus. Em Nazaré, o menino Jesus viveu uma vida comum, aprendendo o ofício de carpinteiro com José, crescendo em sabedoria e estatura, até que aos 12 anos revelou um vislumbre de sua identidade única durante uma peregrinação familiar a Jerusalém. Perdido por 3 dias, foi encontrado no templo, dialogando com os mestres da lei, surpreendendo a todos com seu entendimento. Quando questionado por seus pais angustiados, sua resposta, "Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai?", ecoou como a primeira declaração pública de sua missão divina. Após esse episódio, a narrativa bíblica silencia sobre sua juventude, apenas afirmando que ele crescia em sabedoria, estatura e graça, até emergir novamente cerca de 18 anos depois. Esse silêncio da Bíblia é conhecido como os anos ocultos de Jesus, e embora não haja relatos canônicos desse período, estudiosos sugerem que ele viveu uma vida comum em Nazaré, trabalhando como carpinteiro e aprofundando-se nas tradições judaicas. Cientificamente, é plausível que Jesus tenha se desenvolvido em um ambiente de intensa religiosidade e resistência cultural contra a dominação romana, o que moldaria seu pensamento e missão. O ressurgimento de Jesus na narrativa acontece no batismo, portanto, a trajetória entre o templo e o Jordão não é um hiato, mas uma preparação silenciosa e deliberada. Jesus emerge do anonimato com plena consciência de sua missão, pronto para anunciar o reino de Deus.
O batismo de Jesus, narrado nos evangelhos como tendo ocorrido no Rio Jordão, é associado a duas localizações principais. A primeira é Qasr al-Yahud, na Cisjordânia, próximo a Jericó, tradicionalmente venerada por cristãos ocidentais. Este local tem sido visitado por peregrinos desde o século IV e é vinculado a diversos eventos bíblicos, como a travessia do Jordão pelos israelitas. No entanto, a localização mais aceita atualmente é Al-Maktas, na Jordânia, na margem leste do rio. Reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial, Al-Maktas é respaldada por evidências arqueológicas significativas, como ruínas de igrejas, piscinas batismais e inscrições cristãs dos primeiros séculos. Além disso, está alinhada com a menção bíblica de Betânia além do Jordão. João 1:28. Por isso, Al-Maktas reúne hoje o maior consenso entre estudiosos e arqueólogos como o local mais provável onde Jesus foi batizado por João Batista. Este local específico não foi escolhido por acaso. Situado na fronteira entre o mundo judaico e o território gentil, simbolizava a ponte que o ministério de Jesus estabeleceria entre estes dois mundos. O batismo de Jesus nas águas do Jordão marcou não apenas o início de seu ministério público, mas uma transição cósmica na história da redenção. As águas que haviam testemunhado a travessia de Josué agora testemunhavam a revelação do Filho de Deus, com a voz do Pai ecoando sobre as mesmas margens que haviam visto Elias ser levado ao céu. Após este momento culminante, o Espírito conduziu Jesus imediatamente para o deserto da Judéia, uma região árida e inóspita que se estendia desde as colinas de Jerusalém até as margens do Mar Morto. Este deslocamento geográfico representava muito mais do que uma simples mudança de cenário. Era uma transição para um período de provação intensa. O deserto, na tradição judaica, sempre fora lugar de encontro com Deus e de teste espiritual, como demonstraram as experiências de Moisés e Elias. Durante 40 dias, Jesus enfrentou as tentações de Satanás em um ambiente que testava os limites da resistência humana. A geografia acidentada do deserto, com seus penhascos abruptos e vales profundos, tornou-se o cenário para o confronto definitivo entre a obediência perfeita e a tentação. Cada sugestão do diabo, transformar pedras em pão, lançar-se do pináculo do templo, adorar para ganhar os reinos do mundo, foi meticulosamente respondida com a palavra de Deus, demonstrando que Jesus era o verdadeiro Israel que permanecia fiel, onde o povo outrora havia falhado. O retorno de Jesus da solidão do deserto para as áreas habitadas da Galileia marcou o início efetivo de seu ministério público. Este movimento geográfico simbolizava sua transição da preparação privada para a obra pública. Após seu batismo no Jordão e as tentações do deserto, ele retornou primeiro a Caná, onde realizou seu primeiro milagre transformando água em vinho durante uma festa de casamento. Tem mais vinho. Que tenho eu contigo? Diz o que queres que eu faça. Ainda não é chegada a minha hora. Fazei tudo aquilo quanto ele vos disser. Enchei de água essas talhas. Enche-las. De água.